Fala aí, galera, como vão vocês? Como diria um filósofo contemporâneo, Dr. Drauzio Varela, saudade de assistir uma aula, ou saudade de dar uma aula de filosofia, né? Pois é, então me dá cá um abraço e vamos começar com uma aula revisão, para encerrar os conteúdos do primeiro bimestre da turma do ensino médio de filosofia. Principalmente para os meus queridos alunos, olha o coraçãozinho aí, da Escola Dr. Lopes Rodrigues de Jaú. Lembrando rapidamente, como foi dito já, eu havia dito em sala de aula, esse semestre, e principalmente esse bimestre, nós vamos tratar de um assunto que poderemos colocá-lo dentro do campo da filosofia política. Eu confesso, é um dos mais difíceis da gente estudar, da gente tratar, porque até a palavra política já nos assusta, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, sempre que a gente escuta essa palavra, a gente já fica temeroso. A ideia, então, que eu vou tentar fazer isso da maneira menos penosa, menos dolorosa possível, para a gente superar, entender o que significa essa questão de ética, política e moral, para que a gente possa adentrar e continuar nos outros conteúdos que são mais interessantes na questão da seara da filosofia política. Então, só relembrando, nós já tivemos algumas aulas em sala de aula, agora eu vou revisar o conteúdo que foi desse último mês e meio, que é esse período que nós estamos distantes uns dos outros, né, de atendimento remoto, de tal do EAD, que fala-se, né, do ensino à distância. Eu quero revisar os conteúdos que foram enviados para os alunos, para que a gente possa, semana que vem, de maneira tranquila, sem crise, sem problema nenhum, já não basta a crise na qual nós estamos passando, que a gente possa fazer uma atividade avaliativa, onde eu tenho certeza que todo mundo, com as atenções que tem prestado e tem se dedicado à leitura dos textos, vão conseguir realizar e vão tirar uma nota legal nessa atividade avaliativa. Então, para que eu possa apenas lembrá-los, né, no início nós começamos falando sobre a questão da política, da filosofia política, e tratamos alguns temas já, falamos principalmente sobre uma diferenciação do que seria ética e moral. Isso é basilar, é necessário, é top das galáxias que a gente consiga entender a diferença entre ética e moral para continuar com os outros temas próprios da filosofia política. Depois nós falamos sobre política e numa terceira aula ainda, naqueles últimos dias antes do afastamento, nós falamos sobre a questão da liberdade e, para tanto, eu usei de maneira bem simples, bem didática, não falando filosofês, a gente tem que falar uma língua que todo mundo entende hoje em dia, eu penso dessa forma. Então eu usei o livro do André Comte Sponville, o Introdução à Filosofia, a questão da liberdade. Eu vou pôr aqui um link depois, onde tem um vídeo inteiro sobre essa aula de liberdade, segundo o Sponville. Não é um vídeo muito longo, bem explicativo, sobre a questão da liberdade. Mas hoje eu vou fazer uma revisão sobre uma diferenciação entre ética e moral. Vou falar um pouquinho de política também, né, que a ética e a moral estão dentro do campo da política ou da filosofia política, e talvez em um outro ou outros vídeos, todos vídeos curtos, eu vou tentar fazer vídeos de 12 a 15, no máximo 20 minutos, nós vamos encerrar os pensadores que falaram sobre a questão da política ou do comportamento ético, do comportamento moral, até os dias de hoje, fazer uma timeline da filosofia ética e filosofia moral. Então, para isso, antes que a gente entre nesses caras, especificamente o que eles foram falar sobre a questão da filosofia política, eu poderia fazer uma pergunta, a pergunta de $1 milhão. Qual a diferença entre ética e qual a diferença entre moral? E eu, como os alunos já me conhecem, sabem, eu costumo iniciar essas explicações ou essas diferenciações com palavras. Eu gosto muito da etimologia das palavras, eu acho que isso ajuda bastante. Talvez seja até um mal de uma outra formação minha anterior, que é de advogado. A gente vai no cerne da palavra para começar a tentar explicar e chegar aos conceitos finais. Bom, para que a gente diferencie ética de moral, e lembrando que as duas estão dentro do campo da política, a diferença básica para que a gente
o início da conversa para que a gente possa falar o que é ética e o que é moral, é a gente analisar a palavra ética. Ou seja, a palavra ética ela vem do grego, significa, a palavra grega é ethos, E-T-H-O-S. Eu não vou pôr aqui no cantinho, porque eu ainda não aprendi a mexer nisso. A palavra ethos, ela poderíamos dizer que ela tem a ver com a essência das coisas, o que é essencial nas coisas. Professor, eu não sei ainda o que é essência. Tranquilo. Vamos trocar a palavra essência por modo de ser. Então, a palavra ética, que vem do grego ethos, ela tem a ver com o meu modo de ser. Ou seja, com as coisas que fazem parte do meu caráter, da minha personalidade, da minha essência. Ok? Beleza. Então, se a gente já sabe que ética vem de ethos e ethos tem a ver com a essência, mas alguém pode falar, por que essa preocupação com a essência das coisas? Porque na antiguidade grega era uma preocupação dos filósofos, quase todos eles, saber entender o que era a essência das coisas e o que era a aparência, ou seja, para que a gente pudesse julgar o que era ou descobrir o que era a verdade, era necessário que a gente saísse da aparência das coisas, ou seja, do campo das meras opiniões, que eles chamavam de doxa, para que a gente fosse para o campo da verdade. E o campo da verdade é o campo da essência da coisa, ou o campo da epistemologia, ou da episteme, como diriam os gregos. Então essa preocupação, essa paranoia de essência era por conta disso. Sair do eu acho, chegar para o eu tenho certeza. Ou seja, fugir da opinião, chegar na verdade. Então, se eu sei que a ética tem a ver com um ethos, com a minha essência, com a busca da minha verdade, eu já tenho o contexto ou o conceito do que significa ética. Gostaria de escrever ética aqui em cima, não vou saber. Agora eu vou tentar falar da moral. Qual a diferença básica que eu costumo passar para as pessoas da uma forma mais simples possível? Portanto, se tiver algum chato universitário ou estudante de filosofia de nível avançado, isso é uma aula de ensino médio, ok? Eu estou falando da maneira mais simples possível para que a gente consiga ter um norte. Aí os aprofundamentos fiquem a cargo de cada um, de acordo com o interesse na filosofia. Então, para que eu separe a ética está aqui, né? Da moral, se eu disse que a ética tem a ver com a minha essência, com o meu modo de ser, eu estou falando de um princípio de individualidade. Ou seja, a ética é uma reflexão individual minha. Tem a ver com os meus princípios. Essa palavra é importante. Princípios. E princípios eu posso falar de personalidade, de caráter. Elas quase que são sinônimos. Não são, mas elas vão me ajudar a construir esse conceito sobre o que é ética. A ética é uma reflexão individualizada, tem a ver com os meus princípios, com a minha personalidade e o meu caráter. Tá claro que isso é individual. A minha reflexão não é igual à reflexão do meu vizinho, ou do meu amigo, ou do meu aluno, ou do meu outro amigo, do meu outro professor. Então a ética é uma reflexão de acordo com o meu modo de ser, com a minha essência, que reflete a minha personalidade e o meu caráter. É individual a ética. Agora, o pulo do gato. A moral, o que é? É a junção de todas essas reflexões individuais, esses modos de ser, ou modos de seres, eu fiquei agora na dúvida no português, modos de ser de todas essas pessoas, analisada dentro do ambiente coletivo, ou seja, de toda uma sociedade. Dessa forma, então, toda essa sociedade ela deixa de ter princípios individuais, que eram os éticos, elas deixam de ter princípios individuais, mas elas não perdem, não deixam de ter consideração por esses princípios, mas elas normatizam, elas normalizam, elas criam um arcabouço de normas, de costumes e de usos. Por que eu falei ainda costumes, usos e normas práticas? Porque ainda não virou lei. A moral ela tem a ver, então, ela sai do campo individual, ela entra no campo coletivo, sim, mas ela não é lei. Ela, pelo menos, não é uma lei escrita. A moral ela tem a ver com os nossos usos e costumes, as coisas que a gente faz. Quer um exemplo? Por exemplo, imagina que a minha família tenha por um uso e costume todo domingo fazer um almoço, junto àquela galera, embora não está acontecendo isso por conta do distanciamento social, mas todo domingo a gente se reunia e fazia um almoço em família.
Isso é uma norma coletiva. Está dentro de todos os nossos princípios morais, éticos. O meu princípio moral ético é assim, o do meu tio Guga é assim, do meu tio Nero é assim, do outro tio assado, todos os tios é. Os princípios individuais, a reflexão individual de cada um de nós prevê que é legal a família se juntar, mas são individualizados. Cada um pensa nisso de maneira individualizada. Quando a gente se reúne e faz isso um hábito, um uso e costume de fazer isso todo domingo, isso vira uma norma tácita, ou seja, não escrita. E essa norma não escrita, ela entra no campo da moral. Diferença básica, então, de ética e de moral a ética é a reflexão individualizada, os princípios que têm a ver com o meu caráter, com a minha personalidade, com o meu modo de ser, com o meu ethos, é a minha ética. Tem a ver apenas comigo. Quando eu junto de todos os outros, e às vezes eles coincidem, como eu disse, na minha família coincide nem de todos os familiares, mas a grande maioria dos meus familiares também tem esses princípios dentro de si, individualizados, e aí a gente se junta de domingo e faz os nossos almoços. O que são esses almoços? É uma conduta moral. Essa conduta moral deixa o campo da individualidade quando ela regula várias outras condutas individuais. Essa conduta, essa norma, ela se torna uma norma moral, ou seja, eu saio do individual e entro para o coletivo, a ética. A ética é a reflexão individual, meu princípio próprio. E a moral são os princípios todos individuais reunidos em busca de um ente social, uma família, uma cidade, um estado, um país, um time de futebol como o Corinthians, como o Palmeiras, entende? Entende? Capisque? Então, dessa forma, eu já tenho uma grande diferença entre ética e moral, individual e coletivo. Ética mais individualizada e não que você não vá pensar no coletivo, mas é um princípio seu, que reflete-se no coletivo. E o coletivo são a junção de todos, é a junção de todos esses comportamentos éticos. Então, ética individual, a moral um pouco mais coletivizada, mais normalizada, mas, como eu disse, é uma norma que ainda está tácita, é aplicada a todos, mas não está escrita. O que tem a ver isso com ética e com moral? Tem a ver que a gente vai para a política propriamente dita. Quando essas normas que deixaram de ser éticas, ou seja, não é que deixaram de ser, elas continuam éticas, mas estão englobadas dentro de um campo maior, que é a moral, e essas leis, essas regras, essas normas não estão escritas, é apenas por usos e costumes, é moral. Só que essas normas, que para nós são tidas como usos e costumes, manias, se elas virarem letra de lei, virarem uma normatização escrita onde todos estão obrigados ao cumprimento, essa norma moral, ela torna-se uma norma também política. Então, o que é a política? É a normatização das normas morais, ou seja, a legalização. Eu gosto dessa palavra, legalização, embora a filosofia não goste. Mas eu vou falar ela, eu vou tirar ela do campo do direito, que torna-se muito mais fácil o entendimento. Então, a política é o suprassumo da norma. Ela está regularizada. Ela não é apenas e tão somente uma norma moral, baseada em usos e costumes, que iniciou-se por um comportamento individual, por uma reflexão individual. Ela fez um caminho e a hora que ela vira lei, ela torna-se a norma ética, passa para a moral, e de moral ela vira uma norma política, ou seja, que obriga a todos. Geralmente são as leis que fazem isso. Ou seja, seria como se a gente fosse fazer uma timeline, se quiser. A gente vem da ética para a moral e encerra-se na política. As normas fazem mais ou menos esse caminho. Então, um exemplo que eu dou em sala de aula, imagina que eu gosto de fazer refeições com a minha família, e vários entes da minha família gostam. Quando a gente se junta, esses comportamentos, essas reflexões individuais se tornam uma norma moral. Agora, se a minha família criar uma lei obrigando, e foi votada na prefeitura, na Câmara de Vereadores, obrigando, a família Matos todo domingo tem que almoçar. Tem uma lei, medida provisória, número tal, lei ordinária. Medida provisória para presidente da República. Uma lei ordinária dizendo a família Matos todo domingo tem que almoçar. Se essa lei obriga
todos os entes dessa família, ela deixa de ser apenas uma norma moral. Ela transforma-se numa norma política, porque ela regulariza as normas, ou normatiza as normas morais. Para encerrar isso daqui, para que a gente entenda algumas outras características que vale a pena a gente falar entre moral e ética, mas o básico para a gente não se perder na hora de falar, eu sou ético, eu sou moral, é isso daí. Eu sou ético, quando essa reflexão minha é individualizada, embora coincida com outras, mas ela é própria do meu caráter, do meu modo de ser, do meu ethos, da minha personalidade. Quando um grupo coletivo segue essas normas, essa norma vira uma norma moral, né? Então essa é a diferença básica. Mas algumas outras coisas que a gente pode falar é que essas normas morais, elas são temporais, ou seja, elas estão dentro de um tempo e espaço. Muda de acordo com o passar dos anos. Pode ser que daqui 20 anos a geração da família Matos não faça mais almoços de domingo. Então, ela deixa de ser uma norma, porque, como eu disse, ela não era obrigatória, fosse obrigatória na política, e a política também, embora seja temporal, mas ela precisa de regulamentação, e a norma moral não. Então, ela é temporal, dentro de um tempo e espaço. Geralmente, a norma moral ela tem a ver com a cultura de um povo, a cultura de uma sociedade em determinado momento e tempo e espaço, né? Como eu falei, geralmente elas são baseadas em hábitos, usos e costumes. Ela é um código, um código teórico, vamos dizer assim, para que os indivíduos de aplicação, é um código teórico de aplicação dos indivíduos, ou seja, eu tenho dentro de mim que eu, de domingo, como eu dei esse exemplo, faço almoços com a minha família. É um código teórico, mas não me obriga, porque só está na teoria. Se ele me obrigar, ele deixa de ser um código teórico, ele vira um código normativo, aí ele é política. Ele sai da esfera também aqui da norma moral e vira uma norma política. E encerrando, porque eu vou terminar agora, uma diferencinha básica, a gente pode fazer perguntas para saber se a norma é moral, ética ou política. Para saber se a norma é moral, a pergunta que eu faço para mim mesmo é a seguinte: o que eu devo fazer? Quando eu estou querendo saber se a norma é ética, a pergunta é: por que eu faço isso? Ou ainda, qual a finalidade de eu fazer isso? E a norma política, a pergunta seria mais ou menos assim: ela não é uma pergunta, ela dá a instrução para essas duas perguntas anteriores que eu fiz. Lembrando, a norma moral, que é a individual, é a reflexão interiorizada minha, que tem a ver com a minha personalidade, com o meu ethos, com o meu modo de fazer. Qual é a pergunta que a norma moral faz que eu posso dizer que aquela norma é moral? O que eu devo fazer? Essa é a pergunta. Devo fazer almoço no domingo? O que eu devo fazer? Norma? Norma ética. Individual, reflexiva minha, né? Que é da minha personalidade. Por que eu faço isso? Por que eu faço almoço no domingo? Porque eu gosto. Tem a ver com os meus princípios, com o meu ethos, com o meu modo de ser. A norma moral. Qual é a pergunta? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Com base nisso, juntar minha família no domingo. Esse é o que eu devo fazer. Quando a gente se junta, essa norma vira norma moral. Agora, quando existe uma descrição dizendo quais são as instruções para realizar essa norma moral ou ética, essas instruções elas estão dentro do campo da norma política. Então, as ações nossas, ou as normas, elas podem ser éticas, morais e políticas. Diferenciação da ética e da moral, individualização na ética, da reflexão individual na ética, embora conhecida com os outros, e aí dá a impressão que ela não é mais individual, mas ela continua sendo uma reflexão individual, que várias pessoas podem ter igual, ótimo. Mas quando várias pessoas têm igual e agem de maneira igual, aí a gente está falando de uma norma moral. Por exemplo, a torcida do Corinthians xingar o Palmeiras de porco, ou a torcida do Palmeiras xingar o Corinthians de gambá. São normas morais. Primeiro era ético e interiorizado de cada um. Quando elas gritam junto no meio do jogo, é comportamento moral, não é mais ético. Agora, se tiver lá na documentação, lá no Estatuto do Palmeiras, que deve chamar 3 vezes por dia um corintiano de gambá, e eu sou corintiano, mano, não pode fazer isso.
Mas se tiver escrito lá que é obrigatório o parmeirense, o porco, xingar o outro de gambá, se tiver escrito, é norma política. Ok? Está normatizado, está escrito, obriga a maioria. Espero que eu tenha sido o mais claro possível, com essa diferenciação rápida, para que todo mundo entenda. Como eu disse, não é para encerrar, não é para ter um caráter universitário, é para que a gente entenda e consiga dar os próximos passos dentro desse campo da filosofia política, que vamos falar muito de ética e de moral. Ok? Obrigado, eu espero que tenham entendido e saibam todos ousar. Saper e Audi.